Hi guys, how you doing? Eu sou a Lucy do Inglês e resolvi começar esse vídeo dessa Thursday de uma maneira super diferente. Eu fiz um cenário novo para começar a gravar os vídeos aqui do Lucy do Inglês, porque acredito que vocês merecem muito. Então cheguem desde já caprichando no like aqui desse vídeo. Eu vou passar a vinheta e vou mostrar como ficou o cenário do Lucy do Inglês. Então, vai dar a vinheta aqui do canal e logo em sequência vamos ver como ficou o cenário. Aqui, então, como vocês podem ter, tem um abajur, uma foto ali, super outonal, né? Alguns livros para dar uma iluminação super bacana. Aqui vai ficar o cenário atrás de mim. Aí tem alguns livros de inglês aqui, alguns livros que eu tenho. Aqui, ó, a cabine telefônica. Uma graça, né? Eu encomendei. Aqui um barquinho para remeter essa ideia de viagem. Aqui o Big Ben, né? Um dos símbolos de Londres também. Aqui um globo, aqui terrestre, muito legal. Aqui meu cofrinho, né? De Londres, com a estampa de Londres. E aqui eu coloquei o quadro da minha formatura. Chegar mais aqui, ó, para vocês verem. Sou formada em letras inglês-português pela FAI, para quem não sabe. Me formei no ano de 2017 e tenho paixão, né, pelo meu curso de letras português e inglês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu cenário. E eu vou procurar cada vez mais, né, ter enfeites que remetam ao inglês. Se quiserem me dar presentes aí para eu colocar na estante que tem a ver com inglês, eu vou ficar super feliz. E é isso aí, arrumei esse cantinho para dar aula para vocês. Então, hoje falaremos sobre os advérbios de tempo, still e yet. Vamos descobrir as diferenças de quando eu uso um e quando eu uso o outro. Vou começar então pelo still. O still eu uso geralmente em frases afirmativas, lembrar disso sempre. E eu vou usar o still antes do verbo principal da frase. Ele pode até vir depois de um verbo auxiliar, mas sempre vem antes de um verbo principal. Deixa eu dar aqui um exemplo de frase para vocês. She is still working in this project. Ela ainda está trabalhando nesse projeto. Outra frase aí com still para vocês. She is still making the dinner. Ela ainda está fazendo o jantar. Alright? Então, com making the dinner, você usa o verbo make, né? Não usa o do. Vamos lembrar também dessa parte aí da teoria do inglês. Tá, Teacher Lu, mas você explicou que o still ele pode vir depois de um verbo auxiliar. O que seria, Teacher Lu, esse verbo auxiliar e o verbo principal? O que é um verbo auxiliar? É o is. She is. Ela está. Porque o verbo principal que vai dar o sentido à minha frase, nesse caso a segunda frase é make, né? O que ela está fazendo? Fazendo jantar. Ela está fazendo o jantar ainda. She is still making the dinner. Então, o verbo mais importante é, né, fazendo. E o verbo auxiliar é is, está. Então, o verbo principal é aquele que tem mais ali importância na frase. Verbo auxiliar é o verbo to be, ser, estar, que é o is. Alright? Se vocês querem saber mais sobre o verbo to be, separei ali na minha playlist os tempos verbais ali,
tem uma playlist só de tempos verbais, tudo organizadinho para vocês, tá bom? Vamos então para o yet, agora que já vimos que o still ele vai em frases afirmativas, tá? E que ele geralmente vai ali antes do verbo principal da frase. E esses são os dois pontos cruciais, mais importantes para colocar o still em uma frase. Agora vamos para o yet. O yet pode ser considerado em uma frase a tradução dele como até agora, já ou ainda. Essas podem ser as possíveis traduções do yet em uma frase, alright? E geralmente ele é usado em orações negativas, ele é usado em orações interrogativas e ele vai por último em uma frase, ele não vai no meio como still, ele vai por último em uma frase. E eu vou dar alguns exemplos de frases com yet para vocês, porque eu digo que com exemplo tudo fica mais fácil, tudo clareia, né? Ele é a luz na escuridão, são os exemplos em frases aí do inglês. Então vamos para esses exemplos. Primeiro exemplo: Is it 10 o'clock yet? Is it 10 o'clock yet? Já são 10 horas? Esse caso, assim, esse exemplo de frase eu vou usar quando, por exemplo, uma pessoa já espera que já é aquela hora determinada e ela só quer confirmar. Então, ela tem ideia de que já são 10 horas e ela só quer confirmar que já são 10 horas, entenderam? Então, é isso. Is it 10 o'clock yet? Para o segundo exemplo, eu selecionei aqui para vocês. The store hasn't opened yet. Ali é um present perfect, né? O verbo, esse advérbio de tempo, yet, ele é muito usado no present perfect também. The store hasn't opened yet. Tá bom? Gente, eu vou selecionar uma tabela de verbos que eu acho legal para colocar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou indicar uma tabela de verbos aqui para vocês, porque vocês sabem e vamos retomar esse conhecimento. No inglês temos 3 conjugações verbais. Temos ali o passado, né, o past, o simple past. Temos o simple present e temos o past participle. Temos 3 conjugações verbais no inglês. E é importante que vocês saibam isso, porque no present perfect usamos o past participle, a terceira coluna ali. Então, é importante que vocês saibam essas conjugações. Eu, quando era mais jovenzinha, assim, porque eu comecei a estudar com 8 anos o inglês, ó, já vemos aqui até marcas de expressões, né? Teacher Lu tá precisando de um botox aí, mas abafa quase, né? Mas, assim, gente, eu decorava, assim, os verbos to open, opened, opened. To put, verbo colocar, porque tem verbos que não tem variação, né? O put é um deles. To run, ran, run. Então, assim, eu decorava em 3, assim, o verbo e daí a tradução. Correr. To work, work, work it. Esses verbos são verbos regulares, mas os verbos irregulares você tem que decorar a variação. Então, é super importante, eu digo que é 95% do inglês que vocês decorem a tabela de verbos. Tinha uma aluna muito querida, Maria Eduarda, linda, maravilhosa, que ela falava: nossa, teacher Lu, você parece um computador em relação à questão da conjugação verbal. É porque, assim, eu tenho minha tabela de verbos, qualquer dia eu mostro para vocês, escrita assim à mão. E tem que dar valor a isso.
porque a grande parte, é 95% do conhecimento inglês. Os tempos verbais você só aprende se você souber, assim, dos verbos da conjugação verbal. Então, os vídeos e tudo é muito importante, mas é muito importante que vocês saibam a conjugação verbal, que não é nem metade da complexidade da nossa língua portuguesa. Português é muito mais difícil. E eu digo com autoridade, é muito mais difícil mesmo. Então, ali, vamos para o último exemplo, né? O The store hasn't opened yet significa a loja ainda não abriu. Esse yet tem o significado de ainda. A primeira frase que falamos tem o significado de já, né? Já são 10 horas. Então, vamos para o terceiro caso. Tem uma frase, então, que eu selecionei como sendo o nosso terceiro caso, como exemplo do yet, que é: The clothes I purchased haven't arrived yet. The clothes I purchased haven't arrived yet. As roupas que eu pedi, né? Eu comprei, ainda não chegaram. Então, nesse caso, tem o significado de ainda. Então, como que eu vou saber o significado desse yet, Teacher Lu? Pelo contexto, tá bom? Sempre avaliar o contexto. Agora, aqui mais para o final do vídeo, eu quero falar sobre exceção para vocês ali que tem entre o still e o yet. Tem um caso que o still ele vai ser encontrado em frases negativas. E quando que isso vai aparecer? Quando eu quero dar ênfase, assim, um estilo de, por exemplo, he still hasn't finished the project. Ou she still hasn't arrived. Ele ainda não terminou o projeto, ou ela ainda não chegou. Quando algo já era para ter acontecido e ainda não aconteceu, e a pessoa que está aguardando por isso demonstra uma irritação, tá cansada de esperar que aquilo aconteça, sabe? Então, quando você quer demonstrar uma certa impaciência, você usa o still em uma frase negativa, e isso demonstra um certo grau de impaciência. Então, essa vai ser ali a exceção com o still, né? Que o still vai aparecer em uma frase negativa, alright? Então, esse é o caso que o still ali entra em frases negativas e é uma exceção, quando há uma impaciência em relatar ali uma situação. Então, vamos para os exercícios. Vou colocar aqui 4 sentenças para vocês completarem, ou com o still ou com o yet. Vamos lá? Primeira, I haven't talked with her. Se você colocou yet, está certa a sua resposta. Very good. Second, I am waiting. I am, tanana, waiting. Se você colocou still, está correta a sua resposta. Congrats. Third, she hasn't gotten home. Tanana. E aí, still ou yet? Se você colocou yet, very good, amazing! Vamos para a última. 4. Does your friend, tanana, live in Chicago?
Still or yet? Se você colocou still, arrasou! Está correta a sua resposta. Perfect! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do novo cenário aqui do Lúcido Inglês. Estou sempre buscando melhorar para atender aí ao interesse de vocês, que fique mais gostosa as aulas das quintas-feiras, que sane aí as dúvidas de vocês, que vocês passem a entender melhor e gostar mais do inglês, que é muito importante que vocês gostem também do inglês. E espero o comentário de vocês sobre o vídeo do still e do yet, sobre o cenário. E um beijo no coração de vocês, tá bom? See you on next Thursday. Bye bye!